síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas para você, seu condomínio, começando mais um do nosso interesse condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular, chega mais, porque hoje o papo vai ser maravilhoso. Já dou um abraço e um salve para todos os síndicos e síndicas. Já quero mandar um abraço pessoal também, nós assistimos pela Rede SPTV, toda terça-feira às 8 horas, toda quinta-feira às 8 horas, encontro marcado para falar do universo condominial. Gratidão a essas 2 milhões de pessoas que nos assistem aí, Brasil afora. Está no YouTube? Nos ajuda, se inscreva, compartilha, comenta, porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Hoje vai ser um programa maravilhoso. Estou recebendo aqui um advogado, gente finíssima, meu amigo, doutor Miquel. Tudo bom, doutor? Como é que tá? Tudo bem, meu amigo Thiago? Preparado? Preparado, vamos lá, né? Treta tem um monte, né? Tem. O tempo todo. Todo dia o condomínio traz uma novidade, né? Todo dia o condomínio traz uma novidade para você poder resolver. Bom demais! E ele, esse fera, você conhece ele? Ele é antes e depois, ele é o Moisés da engenharia condominial, meu irmão. O homem é fera demais, quer não, ele está elevando o nível da engenharia condominial através de conhecimento. Porque o professor quando falava, conhecimento é poder, meu amigo doutor Diógenes. Esse homem é fera, velho. E aí, meu amigo, beleza? Como é que você tá aí? 2000 acabou, né? Acabou o ano, né? Não, aliás, começou o ano depois do carnaval. Começa o ano, né? Eu tô contando aqui, a gente começou o ano com 12, agora só tem 10 meses para seguir. A gente no Brasil começa depois do carnaval. Como é que tá a sua preparação aí pra GO? Para abril, março, abril, 90% das assembleias do Brasil, doutor Miquel, um cara experiente, sabe o que eu estou falando, acontece agora. Você está preparado? Se você não está preparado, a gente vai botar na mesa aqui um pouco de cada coisa para você ficar mais preparado ainda. Meu irmão, eu tô daquele jeito, né? Voando, de vento em popa, passei um retiro agora com a esposa, alinhei o casamento, depois que a gente alinha o casamento, chega aqui romântico, chega aqui feliz, chega aqui hoje tem, amanhã também. E aí no condomínio, será que o pessoal ainda está proibindo, Tiagão, aquele negócio de fazer amor no condomínio depois das 10? Lembra que os caras proibiram? No ano passado teve 3 condomínios que mandou proibindo, pode ser, proibiu fazer amor das... o barulho, não pode fazer amor com barulho não. E aí, no carnaval pode? Os meus eu incentivo, faz mesmo, porque quem faz é feliz demais, não né? É, pai, e falando em felicidade, tô recebendo um cara muito fera aqui, Clay. Acertei? Exatamente. Clay, acertei, esse homem que é fera demais. Ó, gente, cola com ele, porque ele é a parte mais importante da vida, lidar com as emoções. Eu sempre falo, o sentimento ele é feito para sentir, e não tem como fugir desse sentimento. Mas tem como você lidar com ele. Como é que você vai lidar com ele? Com a raiva, com a emoção, com o amor? Porque é isso que faz a gente ter uma saúde mental. É lidar com esse sentimento, é olhar para dentro, cuidar das suas emoções. E você que é síndico, cara, a parte mais importante da sua vida é a inteligência emocional. Porque se você está bem nas suas emoções, melhor vai ser a sua escolha, melhor vai ser o seu dia a dia. Não é, amigo Clay? Exatamente. Muito obrigado aí pela recepção. Prazer estar aqui com vocês. E a pergunta que eu tenho para te fazer, eu vou começar com uma pergunta, né? Acho que é sempre bom. A pergunta que eu tenho para fazer para você, a que ponto você consegue identificar, você sente que você é um líder onde você está? Se você identifica isso, faz parte da inteligência emocional. Se você identifica isso, eu tenho certeza que você vai conseguir mudar um pouco a sua gestão, a sua vida e tudo mais. Bom demais, então fica aí, ó, quem tá no YouTube, escreve nos comentários aí, deixa seu comentário que isso é importante demais. Então vamos pro nosso plantão Tira Dúvida. Hoje vai ser muito bacana, porque tem a parte aí do direito e vamos lidar com as emoções também aqui. Hoje vai ser completo nosso programa. Treta? Só um pouquinho. Tudo que é uma treta, vamos começar com uma tretinha, vamos? Então eu até ia mudar aqui, porque quem já faz eu não pedi treta não, você viu que ele queria falar treta, tá me usando aqui como subterfúgio. Vamos lá. Ele queria fazer, então, falar direto da treta. Vamos lá então. Tem treta, você sabe onde? Vou te falar onde é que tem treta. Você que tá em São Paulo aí, o Tarcísio aprovou uma lei do carregador do veículo elétrico só para você fazer balbúrdia lá no seu condomínio, porque não mudou nada, tá? Depois você abre a janela para eu falar sobre isso aqui. Não mudou nada, só falou que você tem direito. Eu tô assistindo o podcast do meu amigo Augusto Cruz falando de janela Killer, né? Janela Killer. Isso, eu lembrei disso agora. Então vamos lá, que vamos falar de condomínio. Vamos falar de condomínio. Manda sua pergunta pro interesse@gmail.com. Primeira pergunta do Gessé. Preparado, eu senti um nível, né, doutor? Vamos lá então, ó. O título é: síndico pode acabar com o grupo do condomínio? Deve. Vamos lá, ó. Ele descreve aqui, ó. Gostaria de saber se o síndico pode unilateralmente acabar com o grupo do condomínio do WhatsApp. Exterminar.
e exigir que os avisos e reclamações sejam feitas exclusivamente pelo aplicativo de condomínio. Meu celular é simples e antigo, não tem espaço para o aplicativo. Posso ser privado dos avisos do condomínio e não poder reclamar ou até comunicar de coisas do condomínio? Essa decisão não teria que passar pela Assembleia Geral? Qual é o embasamento, meu amigo doutor Miqueias? Vamos lá, começando. Vamos lá. Já começa com uma pancada, né? WhatsApp, né? Uma rede social que muito utilizada atualmente e ninguém consegue viver sem mais, né? O pessoal movimenta milhões com o WhatsApp. Ele caiu um dia aí e causou um prejuízo. É verdade. Mas dentro do condomínio, o WhatsApp ele não é considerado um instrumento oficial de transmitir ali os comunicados, né? Então, como o colega Diógenes aqui já deu o grito, falou, deve acabar. Acaba com isso aí. Eu oriento os síndicos que eu assessoro, os condomínios que eu assessoro, eu oriento ele a ter se ele quer participar de grupo de WhatsApp ou se ele quer usar o WhatsApp ali como uma ferramenta de trabalho, acessória, comunicação, né, de comunicação para transmitir ali os comunicados. Só pela rapidez, né? Exatamente. Eu sugiro que ele faça ali só aquele o fechado, né? Só ele coloque ali e publique só para isso. Porque o grupo aberto é realmente só para causar contenda, né? Traz um problema seríssimo. Não é um grupo oficial, viu? É GC, né? A pessoa. Então o síndico ele não é obrigado a te comunicar por esse celular. Ou responder por ali, né? Te responder por ali, né? Agora, com certeza, ele tem que prestar as informações claras e tem que chegar a você, né? Seja de maneira escrita, seja com cartaz ali no elevador, na entrada do condomínio, o edital, o e-mail, né? E a própria administradora ali no site oficial ali que foi contratada, né, em assembleia para prestar os serviços ali, dentre vários que ela presta ali, tem a parte de comunicados, né? A comunicação tem que chegar. Agora o WhatsApp não é obrigatório não, né? Eu não sugiro o síndico ficar participando de grupo de WhatsApp. E assim, eu acho que quando a gente cria app ou cria um caminho único para a informação, fica até mais clara, né? As pessoas não entendem que às vezes no grupo de WhatsApp o cara fala N coisas e aquilo que é importante se perde, aquela informação. E eu acho que é muito bacana quando o síndico faz isso. Ó, gente, o caminho é isso aqui. Porque, gente, fica registrada aquela informação, que é bom para você, que você vai registrar a sua informação, é bom para o síndico também poder, né, dar uma resposta sobre isso. E outra coisa que é importante, Gessé, não é só o app, eu acredito que esse aplicativo tem uma forma de entrar pelo computador e expressar a sua comunicação ali. Com certeza. Né? Porque outra coisa mais importante, às vezes você não entende, o síndico está sendo seu amigo, porque grupo de WhatsApp não é terra sem lei. Porque as pessoas escrevem o que quiser escrever ali, bota o que bota para colocar, e você responde. Tudo, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu trabalho muito com isso. Falo assim, Thiago, você não quer que a gente converse com você? Não, ao contrário. Só que eu quero que a comunicação seja clara para você. E seja válida, né? Porque seu tempo é vale ouro. Se você coloca no WhatsApp uma mensagem, importante. O Wirkley coloca uma mensagem sobre a lâmpada da casa dele. Eu coloco uma mensagem sobre o cocô do cachorro. Aí vira aquela balbúrdia. Que vende bolinho, né? E você fica julgando que o síndico que está ali tem que tomar conta daquela informação que era importante, que o Thiago colocou, que está lá às 6 horas da manhã. No seu tempo, no seu time, você quer que ele responda. Wirkley, como é que fica o emocional do cara que vai se vender a isso? Um ponto importante nisso daí é o seguinte: quando você manda uma mensagem de WhatsApp, eu acredito assim, ó, que da administração do condomínio para os condôminos, ele vai passar uma informação, que você falou, né? Uma informação. Quando vem de lá para cá, geralmente vem cobrança, né? Uma cobrança, ou seja, algo carregado de uma emoção. Né? Então, assim, quando você escreve, as palavras elas não carregam a emoção. Então, quem interpreta é você. É a própria pessoa que está. Então, se a pessoa está com raiva, como é que ela vai interpretar a palavra que foi escrita ali? É um ataque, né? Ela vai interpretar como um ataque. Às vezes eu sou muito direto, eu sou interpretado como uma pessoa que é grossa. Grosseiro. Mas eu sou direto, a minha comunicação é reta, direta. E eu sou identificado como uma pessoa grosseira. Cria um ruído, né, nessa comunicação. Cria um ruído. Automático. Então, a chave é o seguinte, porque o condomínio ele vai passar para a pessoa uma informação. Ele não vai passar nada sentimental. E o grupo de WhatsApp, o que mais acontece é o quê? As pessoas tentando trocar sentimentos através de informações frias.
Gostei dessa. Trocar sentimento através de informação esse é vida. negócio. Quando você vai E tem pra aqueles plataforma, espíritozinhos que ficam botando lenha na fogueira, né? Vai no privado. Mais sentimento, né? Ele vai no privado e fala assim, ó, fala no grupo lá isso aí. comenta lá, me ajuda aí. Me ajuda. Me ajuda você naquilo que você quer, mas não é você, é coletivo. Aí qual é o grande erro? Não, e outra coisa pior, outra coisa importante. Tem ninguém que conversa com você no privado e fala assim, vou botar no grupo. Eu falo, não, coloca no grupo. Porque é uma conversa entre pessoas. Não, porque é interessante isso. Não é isso, porque a pessoa só vai ter uma resposta e não sabe o teor da conversa. O que foi conversado anteriormente? Qual foi a questão? O contexto não vai junto. Exatamente. Só aí vai o pontual. Aí fica o quê? Fica uma ruptura na comunicação. Muda a narrativa. Exatamente. Que é o que a gente ensina pra galera no curso. A narrativa tem que ser continuada. E por que esse negócio de grupo do WhatsApp não funciona? Igual eu falei no começo, você põe uma mensagem, outra pessoa coloca outra, muda o curso, muda a perspectiva emocional, o que era importante se perde. Então, pro nosso amigo Gessé aí, o síndico está muito certo, ele não devia nem ter feito o grupo. O grupo para vocês debaterem paralelamente, o síndico está dentro, está fora, aí é coisa dele. Ele tem que saber o que ele quer administrar emocionalmente. Exatamente. Mas a comunicação do condomínio, oficialmente, até na nossa metodologia, a gente coloca. Você tem que, quando se apresentar para ser síndico, depois você marca a assembleia e fala quais são os canais de comunicação oficial. Atualiza o cadastro, atualiza o telefone, o e-mail, porque você manda a informação sólida. Isso evita esse carregar das emoções, esse responder. O cara responde, ele fica com raiva. Ele responde como? Manda o torpedo de volta. Pá! Aí vira aquele debate que não precisaria ser. Eu passo por isso quando eu vou aprovar obras dos condomínios. O cara, porque papapá, esses dias, uma operação de içamento, o cara queria levar umas peças de armário e não dava para levar pelas escadas nem pelo elevador, porque as peças tinham 3,50 metros de altura, então não cabia. Aí o cara começou a ficar bravo comigo, a dona da empresa de içamento. Olha a justificativa dela. Porque só você que está pedindo isso. Eu falei, mas como é que eu dispenso, doutor, o atestado de saúde ocupacional do cara que vai operar a grua? Não dá, né? Eu falei para ela, não tenho como. É uma coisa da lei, a lei que pede, né? Agora, você quer saber um negócio? Se o síndico assumir o risco, eu que presto serviço de engenharia para o condomínio, eu posso dizer para ele, ó, falta esse documento. Mas quem dá a palavra final? Não é o Thiago, que é o síndico? Então ele vai dizer, ó, tá aqui. Se o doutor der um parecer jurídico contrário, mas o síndico fizer, assume a eu não posso dizer, ó, dispensa o testado de saúde ocupacional, sabe por quê? Se o cara passa a mão na máquina. É verdade. Eita, confere a documentação, tá tudo certo? Não, não tá. O que o seguro faz? Quem autorizou? Eu não. Não, e fora que o condomínio corre risco, né? Que tá prestando serviço do condomínio, né? Aí dona da empresa foi no síndico e falou, dá para liberar o ASO. Aí o síndico liberou, foi lá e fez a obra. Você entendeu? Imagina trocar essa quantidade de informação no grupo do WhatsApp sem um meio oficial. Não vai rolar, entendeu? Então você tem que criar um protocolo. Quem é você na comunicação do seu condomínio? Como você comunica? Quando você comunica, você tem que ter duas formas objetivas. O que você emite e o que você recebe. E tem outra coisa. Toda vida. Outra Esse coisa, cuidado é seu. Eu aprendi. Não tem como passar para ninguém. Quando eu aprendi isso, eu tinha cabelo preto ainda. Eu tô com cabelo grisalho, velho, né? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então tem que ser uma coisa bem clara e perguntar, você entendeu? É isso mesmo? Porque eu acho que eu tô comunicando, mas não tá recebendo. Então não adianta nada. Mas eu quero aproveitar aqui, meu amigo Ricley. Vamos lá. Como é que o síndico vai lidar com a cobrança? Porque eu acredito, né, que o síndico está sendo cobrado toda hora, todo momento. Como é que lida com isso? Na parte emocional. O ser humano está sendo cobrado a todo momento, né? Todo momento a gente está sendo extraído. E olha só que interessante. Como ele foi cobrado na vida dele, na infância, ele vai trazer toda essa carga para o momento em que ele assume posição de síndico. Então, se o síndico ele tem uma carga muito forte sobre cobrança, quando ele entra para ser síndico, ele vai sentir essa carga da mesma forma. A gente estava comentando aqui anteriormente sobre... Tem muita gente que não quer ser síndico, né? Muita gente que é cri-cri às vezes e não quer ser síndico. 99% das pessoas não querem. Vai, pergunta para essa pessoa como é que ele lida com cobrança. Dá uma olhada para ver como é que ele lida com cobrança. Ele não quer ser síndico por quê? Porque ele não quer ser cobrado. Não é só porque ele não sabe o serviço, é porque ele não quer ser cobrado. Ele não consegue lidar com isso, né? Não sabe lidar. Como é que uma pessoa tem que lidar com cobrança? Cada um vai ter uma forma. A gente tem várias pessoas inseridas em grupos de perfis comportamentais diferentes. Cada perfil ele vai ter uma maneira diferente de lidar com a cobrança. E o síndico ele precisa entender, primeiro, observar quem ele é, como é que ele se identifica, qual é o tipo de perfil comportamental dele, para ele entender que tipo de cobrança ele vai
absorver. Então, se chega um condômino que é um pouco mais agressivo, como é que ele vai ser com essa pessoa? Vai rebater? Ele vai Será que chegar cabe e no vai papel? simplesmente dar na lata? É difícil a pessoa chegar com uma resposta pronta, mas o que ele precisa entender? Que cada pessoa do condomínio também existe um tipo de expressão. E tem um momento de cada um, não é? Existe uma perspectiva sobre o comportamento do síndico quando ele assume um cargo de gestão? Porque assim, um monte de gente vai te levar um monte de coisa para você resolver, né? É tipo, doutor, chega um monte de cliente com processos que você vê que é a mesma coisa, às vezes, Sim. mas o comportamento do cara sobre aquilo é totalmente diferente. Exato. Então, eu acho que o síndico parte muito disso aí. Acho que ele tem que observar muito esse como é que chama aquela palavra? Temperança. Né? Para ele poder administrar do que você está falando aí, essa coisa que o Wycliffe trabalha ali. Ele precisa ter um termostato para aplicar em cada situação, porque senão no final ele acaba se perdendo, né? São as janelas killers que você falou do Dr. Augusto Cury. Se ele ficar abrindo muito na cabeça dele, fica só o buraco. Qual que é suíço? Ó, tem um primo do amigo meu que é síndico, sabe como é que ele lida com a cobrança? Ele tem uns psicodélicos. Então ele vai nos psicodélicos lá das viajadas dele, fica de boa, entendeu? Tem uns que quer respirar, tem uns que quer tomar uma cervejinha, mas o que é importante que ele falou é que o outro não é igual a você. Talvez a grande questão é essa, eu quero responder para o outro de uma forma que seja para mim mesmo, mas não é. É entender como é que aquela pessoa funciona, entender como é que seria a melhor forma de falar para ela. Quanto mais você conhece de si mesmo, melhor fica. Porque às vezes a melhor resposta é, eu vou respirar um pouquinho, vou trazer o profissional, né? Ter a sabedoria. Exatamente. Pô, eu estava assistindo esse dia um podcast da psicóloga falando, assim, cara, você começa a sentir no seu corpo isso, as emoções. Então, aquela coisa, peraí, vou esperar um pouquinho. Né? Respira. Começa a ter a pressão. Vou chamar aqui o advogado. Se gosta de fazer, se é uma pessoa mais agressiva, não conversa sozinho. Né? Então você sabe que é uma pessoa que gosta mais de informações, leva a informação. Tem que ter essa clareza quem vai receber, que isso é importante demais. Mas vamos para a próxima pergunta, né, doutor? Tá preparado? Bora, manda aí. Esse é fera aqui. Esse Hoje eu tô doutor feliz aí que tá estão bom. me dando 10 anos que eu falo de inteligência emocional, cara. Isso é importantíssimo. Para a vida, para o ser humano, cara. Vamos lá. A segunda pergunta da Cláudia. Vamos lá, doutor, então? O título é Botijão de Gás. Eita. Eita. Aí vem bomba. Vamos lá, então, ó. Botijão de gás. É permitido o uso de botijão de gás em apartamento? Qual é a penalidade sobre isso, doutor? Pois é, essa situação do botijão de gás é um assunto delicado, né? Geralmente, os condomínios que já têm um gás encanado, ele coloca na convenção dele que é proibido manter o gás, o botijão ali dentro do imóvel. Questões de segurança mesmo, né? E se está expresso na convenção que é proibido, ele não pode, né? Às vezes o cara está lá, quer ligar um fogão industrial, um outro tipo de fogão ali, um acessório, e coloca o botijão, o gás dele lá dentro. Ele está botando em risco toda a coletividade, está ferindo a regra do condomínio. Outra coisa, deve ter uma norma também, né? O condomínio deve ter uma norma ali, um parecer técnico do Corpo de Bombeiros. Né? Por isso que eu falo. Então Tá vendo? não Quando eu não pode. sei, eu pergunto. Tem o Diógenes que vai explicar para nós a questão técnica sobre isso, né, doutor? Vou pegar aqui, eu tenho no livro aqui, ele falou do botijão de gás, né? E eu tenho aqui o síndico Carlos, aqui um caso de Brasília, que ele assume o condomínio ali na Asa Sul. E tem aqueles quartinhos que a galera guarda as coisas, aquela salinha administrativa, né, e tal. Aí tem o quadro elétrico. Tinha uns recuos antigamente que faziam um recuozinho do quadro elétrico. Naquela época se fazia uma engenharia mais militarizada, uns espaços mais confortáveis e tal. E o cara fez uma salinha, assim, tipo 2 metros de largura por 3 de comprimento. Aí tinha um quadro elétrico lá e tal. O condomínio precisando fazer a limpeza, mudou as máquinas, puxou a tomada. Aí quem faz a tomada? O encarregado. Eu botei essa história aqui porque ela me marcou uns 8 anos atrás. E o cara puxa essa tomada, coloca aquela tomadazinha vermelha, só que ele puxa de onde? Direto do quadro elétrico. Sem dimensionamento, sem nada de acompanhamento. Simplesmente o encarregado foi lá e puxou a tomada. E os caras compraram uma máquina de cortar grama nova. Então o Carlos assume esse condomínio cedo, com 15 dias que ele assumiu, ele é acionado no trabalho. Emergência, o bombeiro está aqui, pegou fogo no prédio, etc. Quando ele chega, o bombeiro está lá fazendo rescaldo, pegou fogo, essa tomada pegou fogo, e tinha lá uns colchões, uns negócios dentro e tal, só que tinha uma mesa, em cima da mesa estavam essas coisas, onde pegou fogo, então o fogo queimou aqui em cima, só que embaixo da mesa nós tínhamos um botijão de gás P13.
Eu relato essa história aqui. Então eu falo sempre pro síndico, para ele olhar o condomínio dele, assim que ele assume, dá uma revisão geral, vê o que tem risco ali, porque igual o doutor Miquel falou, o P3 ele é proibido de armazenamento. As edificações do Distrito Federal não têm autorização para ter P3 dentro dos apartamentos. Não tem. Não tem. Aí, peraí. Quem tem isso, normalmente são obras irregulares, tipo Vicente Pires, etc. E prédios muito antigos com uma quantidade limitada de moradores. Via de regra, eu falo porque eu aprovo projetos. A gente tem um setor na BSB de aprovação de projeto. Não passa. Edificações todas com sistema de gás. É um dos grandes problemas da Vicente Pires para regularização, porque tem que ter espaço para fazer uma casa de gás com a tubulação devida. Então o botijão ele é proibido de ser acumulado dentro dos apartamentos. Não. E nesse caso o condomínio, olha que interessante. Tem uma metragem mínima de altura, depois é obrigatório. Mas esse caso aí, o condomínio tinha um botijão de reserva dentro da área administrativa dele para quando um dos moradores faltasse gás, não, mas eu tô falando poder assim, utilizar. Que é importante ele não pode fazer isso, entendeu? Mas o que é importante informar. Porque, por exemplo, se eu não me engano, acima de 3 andares é obrigatório. Abaixo, não. Não, é por volume. E não, isso aí para edificações antigas. Hoje você não aprova nenhum projeto mais assim. Então não sabia, tem que ser mesmo bom. Com 3 andares. Então hoje já é obrigatório 100%. Habitação coletiva 100% é central de gás. Então beleza. Isso é importante então. Se for coletivo, não pode, então. Não, coletiva, eles têm a questão de limite mínimo lá, mas é tipo assim, 20 apartamentos, Entendi. 15 apartamentos, entendeu? Abaixo de 3 andares, etc. Mas via de regra, depois da pandemia, o que aconteceu? As edificações normalmente, aí você é síndico antigo, você sabe, no Distrito Federal, mesmo edificações maiores, até 6 pavimentos, você não precisava colocar alarme. 3 pavimentos, você não precisava colocar alarme. Prédio com 24 apartamentos, 8 apartamentos, não precisava colocar alarme. Hoje você não aprova um projeto jamais no Corpo de Bombeiros sem um alarme. Principalmente pós-pandemia, porque o grande detalhe é a fumaça. Eu ia falar sobre essa lei da questão de São Paulo, que você que está em São Paulo, essa lei é uma porcaria, porque ninguém nunca falou que era proibido de botar o carregador elétrico. Você já ouviu falar isso? Não. Tinha alguma proibição? Então, o governador criou uma lei aprovando que você tem direito de botar o carregador, mas você já tinha. A questão não era ter o carregador, era como tem que seguir o passo a passo. Aí ele criou uma lei que não fala da segurança, da norma, da exigência. Simplesmente a lei fala, agora pode pôr. Mas não pode. Porque para você colocar, você tem que fazer análise de carga, aprovar na concessionária. E a lei fala isso. Tem que aprovar na concessionária, tem que fazer o projeto, tem que seguir as normas. Que lei é essa, amigo? Lei de quê? Lei de falar que você pode fazer o que você já podia? A questão sobre veículos elétricos não é poder ou não poder, é a forma que se faz. A forma segura, né? A forma segura. A forma segura é quantidade de energia. Está abaixo ou acima do que eu preciso? Está acima, então eu tenho consumo. Eu posso aumentar o consumo? Posso. Para aumentar o consumo, eu preciso aumentar o quê? A segurança. Corpo de Bombeiros. Para aumentar a segurança, eu preciso fazer do jeito certo. Como? Normativo. Cara, eu sei que é polêmico. Simples, porque um dia, essa semana, cria uma lei porcaria dessa e confunde a cabeça de todo mundo. Essa semana eu vi um bombeiro falar também sobre isso. Porque, por exemplo, ninguém falou que não pode. Os extintores não conseguem apagar. Não foi que as condições técnicas é que não te dão segurança para ter. Não tem essa que alguém falou que não pode. O cara criou uma lei para dizer que pode. E a lei que ele criou para dizer que pode bate aonde? Cumprir as normas de segurança. Só que o bombeiro não definiu ainda. E as que tem hoje é de aumentar a parte de segurança. Doutor, como é que está sendo o dia a dia com essas questões? Porque a cobrança está feroz em cima do síndico tem que fazer. E tem essa questão vamos dizer, da segurança que não está clara ainda, não está definida. Como lidar com isso, velho, no dia a dia? Exatamente. Assim, essa questão, igual o Diógenes falou, né? A questão da segurança. Ainda não foi batido o martelo, né, para saber como que vai ser instalado essas questões aí dos carros elétricos nos condomínios. Os bombeiros aí a nível nacional, a Associação dos Bombeiros estão estudando. Inclusive o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Brasília está com a audiência pública aberta. Está marcado aí para você poder ir lá e participar e opinar. Porque assim, é uma coisa muito nova, né? O carro elétrico é uma coisa nova. O Brasil recebeu sem estar preparado ainda. Os condomínios, a maioria não tem preparo nenhum. Né? 90% dos condomínios. Dizer isso aí, você que está com a gente aqui, presta atenção. Antigamente, quando se fazia prédios, antes do veículo a motor, e aí muita gente não entende o que foi a explosão dos veículos a motores, porque você já nasceu quando existia. Você não pegou a transição. As cidades eram planejadas para o veículo de transporte que existia antigamente. Tinha nem garagem, porque esse prédio antigo, né? Que era a carroça.
E aí você não tinha por que ter garagem dos prédios onde você tinha carroça. Afinal de contas, você não ia botar o cavalo para dormir, defecando ali dentro, que ia ser terrível. Então tinha os estábulos paralelos. O motorista ia, levava a charrete, deixava a pessoa no banco, pegava a charrete e ficava ali esperando. Beleza, surgiu os veículos a combustão, precisou de espaço para colocar eles nas ruas. Então enlargueceram as ruas, criaram normas para criar subsolo, estabeleceram o padrão de estacionamento, modificou a cidade. E a matriz energética sempre foi importante para isso. Continua acontecendo. Agora que a matriz energética está vindo para energia solar, energia eólica, veículos elétricos, vai mudar na perspectiva social. Bom, estamos falando de veículo. O que muda para o edifício? Muda que o edifício é de concreto, muda que o edifício é de aço. E a temperatura dessas baterias ultrapassa 3.000 graus quando ela está queimando. Qual que é a resistência do concreto? Até 900 graus. Ele explode a partir de 900 graus. Com 300 graus de temperatura, ele já destempera. Pode haver escoamento do aço. E o seu prédio é feito de quê, querido? De concreto. Então não adianta o governador falar que você pode pôr um veículo elétrico lá, porque se der problema na queima química, vai estourar seu concreto. Aí o que a gente faz? Da mesma forma que os prédios se adaptaram para a questão das carroças e criaram as vagas de estacionamento, os bombeiros estão trabalhando para adaptar o máximo de segurança possível se houver um incêndio com veículo elétrico. E vamos lá, para não dizer que o cara é contra veículo elétrico, para cada 10 veículos a combustão que pega fogo, 2 elétricos pegam fogo. A diferença é que o elétrico você não apaga, não dá para evitar, e a combustão você apaga. Você entendeu a diferença? Esse é o negócio. Quando a gente fala de segurança e combate a incêndio, que eu estava falando do Carlos, aqui na página 20 do meu livro, eu coloco aqui a descoberta do Carlos, síndico, né? Aí eu explico o fenômeno que tem. Você sabia que a gente tem uma válvula no botijão P13 que ela, a partir de 70 graus, ela começa a derreter para evitar o problema da explosão? É porque o que faz pegar fogo é o fogo entrar para dentro. Qual que é o problema dessa válvula? É que se esquentar o ambiente rápido demais, tipo de 38 graus, temperatura alta já, né? Quente ou lugar abafado, vai para 150 de uma vez, essa válvula trabalha muito rápido. De uma vez. E aí cria um efeito que é a vaporização da explosão do gás. Que ele vai explodir e voltar ao mesmo tempo. Quando ela volta, ela gera esses danos estruturais. Então por isso que o botijão é proibido. Entendi. E esse caso específico dele aqui, aí para atenção para você que é síndico, nada de guardar essas coisas nas áreas comuns do condomínio. Se tem autorização para ter, é exclusivamente dentro da unidade privativa. Porque quando o bombeiro chega para fazer o socorro, tanto é que em todos os estados do Brasil, o número 1 do decreto dos bombeiros é que tenha-se o projeto de combate a incêndio aprovado na portaria. Se o bombeiro te fiscalizar, ele precisa disso. Por quê? Porque se está pegando fogo, se ele tem que salvar alguém, ele precisa de saber o que ele tem de equipamento de segurança. Então é bujão P13? Quando ele vai entrar no corredor, ele vai ver que cada apartamento tem um objeto de explosão. Quando ele vai entrar no corredor se é a gás, ele vai saber que cada apartamento tem o seu registro. É para uma segurança do seu patrimônio e da sua vida. Senão o cara entra lá no seu prédio, ele não tem intimidade não, amigo. Ele entra para te salvar no desespero, como a gente fala, né? Tocou o barata-voa, o cara tá doido ali. Ele precisa resolver. Se ele não tem um mapa de orientação, ele se perde. Por isso que você tem que aprovar e deixar lá na portaria com o carimbo do bombeiro válido, tá bom? E para quem está acompanhando a gente aqui, nos estados você tem um AVCB, que você atualiza com o bombeiro. No Distrito Federal você não tem. No Distrito Federal você tem um documento que chama RLE, Registro de Licenciamento do Empreendimento. E ele tem uma validade de 3 a 5 anos. E ele é um composto de licenças, sanitária, Anvisa, na energia, etc. Para depois sair o ABITS. Quando sai o ABITS, sai o RL junto. E para você fazer a atualização do Corpo de Bombeiros, você precisa pedir o bombeiro para fazer uma visita. Ele te passa as exigências e você cumpre as exigências para atualizar seu combate a incêndio. Então, quando a gente fala de engenharia condominial aqui no livro, a gente fala numa profundidade que talvez você não tenha visto se falar ainda, viu? Bom demais, amigo síndico da síndica. Vamos continuar com o nosso programa aqui, muito bacana. Próxima pergunta do amigo Ivaldo. Vamos lá. O título é Impugnação de Ata. Ele fala: um morador do condomínio não é proprietário e não apresentou procuração para a Assembleia. O administrador mentiu dizendo que apresentou. A pergunta é: se apresentou, tem como constar em ata, doutor? Essa aí ficou complicada para mim. Né? Pois é. Ele não tem a procuração, como é que foi aí? Ele está falando o seguinte, que o cara falou que tinha procuração, certo? E ele está duvidando que tinha mesmo. Ele está perguntando se na hora pode colocar na ata que aquela pessoa está representando outra pessoa. E tem um documento também para comprovar isso. Mas só de boca, né? Ele não apresentou e não tem como, né?
A procuração, esse instrumento tem que ser apresentado. Até porque o voto passou dali, não vale mais nada. Registrou a ata. Mas eu acho Não que tem aqui, esse negócio disso que me mas diz. aqui eu falo o que acontece. Comigo, quando tem a procuração, a gente anexa essas procurações junto à ata. Isso, Para a ideia é comprovar isso. que aquela pessoa Esse é o estava procedimento, representando, né? A procuração apresenta lá e registra em ata. Pois é, ele não apresentou a procuração, não é isso? Ele só falou que tinha. Exatamente. Não, mas não, a procuração, ela é um ato que tem que ser. Tem que ser escrito, né? Tem que ser escrito e tem que ser apresentado, né? Realmente ele vai ficar. Se Pra não ele tem a comprovação do... Não, se ele tentar impugnar isso daí, eu tenho certeza que o juiz vai. Vai aceitar. Vai aceitar a impugnação que você fala? Porque se ele está falando só de boca, né? Não vai aceitar a impugnação, Porque só de boca não vale nada. Entendi. A questão sua palavra vale muito, meu amigo, mas o ato jurídico da Assembleia tem que ser mas perfeito. agora eu já entendi aqui. A pergunta é o Ele seguinte. falou que tem a procuração, mas não apresentou. Eu acho que eu entendi o seguinte, que ele quer, como ele não tem isso, ele quer verbalizar, deixar verbalizado que na Assembleia que aquela pessoa está representando ele. Ele quer fazer uma procuração verbal no ato da Assembleia. Isso, e deixar registrado. Ele quer chegar na Assembleia e dizer mais ou menos assim, eu, Diógenes, registre-se aí que eu declaro aqui na Assembleia o Ircle como meu procurador. Exato. Registre-se. É isso que ele está falando. Isso pode, doutor? É polêmico, né? É polêmico, né? É polêmico. Como no direito depende, né? Mas assim, a regra geral é que tudo escrito, né? Agora assim, a procuração verbal ela tem lá uma validade, essa declaração verbal ela tem algumas validades em alguns casos, né? Mas é muito limitado juridicamente para ser aceita nesse negócio aí, né? Comparando o ato que ele está fazendo com o ato da Assembleia e com o formato. Sabe por quê? Ele está declarando que quando você pega a procuração, vem, declaro para os devidos fins a todos que interessarem que na data X, do dia X, no ambiente X, eu, Diógenes Suete, declaro meu procurador para os assuntos X, Y, Z, registre e publique. Não é isso que vem na procuração? Com devidos poderes para votar, etc. Se ele faz uma firma, exatamente, conhecimento em firma. Que é o que dá legalidade ao ato. Por que gera polêmica? Aí, se eu estiver errado, você comenta aí e me puxa a orelha, tá? Porque ele comunicou a todos que interessam, como está na procuração, em assembleia, ou seja, ele deu publicidade, pediu para que se registrasse, se identificou, eu, morador fulano de tal, e dou poderes para o Ircle Oliveira votar no meu lugar sobre os assuntos X, Y, Z. E pediu para registrar em ato. Então, ele pediu para registrar, ele formalizou, disse que era do interesse de todos e tornou público. A diferença aí é que é verbal. Sabe como que eu concluo esse assunto? Aí eu acho que vai depender do juiz. Não, o juiz vai. Não, mas vamos cabeça supor, dele vai dar sequência. Aí é o livre convencimento do juiz. Né? Bom, eu com minha experiência diária dentro do judiciário, eu não iria aceitar. Você fosse juiz, você não aceitava não. Qual o motivo? O que explica? Se ele estava lá porque eu não votou, porque a declaração verbal ali, em casos, a lei garante ali algumas situações, né? Você fazer ali, em caso você está ali aclamado, você não tem como você ir até o cartório e registrar, muito limitado a procuração. Ela é um instrumento para ser utilizado, né, numa comprovação. Né? Então, assim, a gente entende que a procuração ela é algo físico. Sim. Não algo verbal. E antigamente você tinha que ir ao cartório, tinha que registrar. Hoje você faz o documento no Word, transforma em PDF, vai no Soulgov, assina e tem valor. Mas o Código Civil na parte porque ela obriga 7 dias antes de apresentar essa procuração para ter a validade dela. A questão da particularidade do registro do ato constitutivo do condomínio, né? É interessante, porque... Tá vendo, meu amigo? Tá vendo como é condomínio? Tem muitas peculiaridades, né? Você vai muito à Assembleia? Você vai lá, 1.400 moradores quando eu vou. Você vai? E aí, como é que é? Lá não vai tanta gente assim. 1.400. O pessoal fica falando pelo WhatsApp. Ah, é? Eles ficam reclamando pelo WhatsApp, mas na hora da Assembleia o pessoal Qual cidade não vai, que é lá né? de São Paulo? Guarulhos? São Paulo, Guarulhos. Guarulhos. Um abraço aí pra Guarulhos, que sei que tá assistindo a gente. Deixa sua pergunta aqui, fala pra mim. Então, o Ircle mora aí, moro aí em Guarulhos. Por isso, amigo síndico, é importante, é o que a gente tá falando no programa anterior de síndico para síndico, é sobre delegar, né? Conversa jurídico sobre essas situações, para ver, né, se tem risco de impugnar, por exemplo, uma Assembleia por causa disso, se você vai cessar o direito do outro por causa disso. Né, igual o Miquel falou aqui, o doutor Miquel.
pode aceitar ou não aceitar. Então, às vezes, você tem ali um parâmetro jurídico, você vai ser mais assertivo, né? E às vezes aí vem a inteligência emocional, né? A gente buscar esse conhecimento para a gente ser mais assertivo no dia a dia, né? Exatamente. Então, o síndico ele tem que ter pensamento seguinte: eu tenho que fazer o que precisa ser feito. É interessante quando ele entende que o que tem que ser feito é o que vai precisar fazer. Porque se ele entra numa situação como essa aqui, de quem que ele buscou conhecimento? Então você está assistindo aqui, provavelmente agora vocês têm uma noção de uma que base, né? Uma polêmica como essa pode não ser aceita, né? Um cara chega lá e falar que dá o direito para o outro para assinar. Como é que é esse negócio? Então ele falou ali, tem que registrar em ata, mas a ata ela é feita para isso também. Então tem que ter alguns questionamentos. E aí quando você não está embasado mentalmente bem, você vai agir pela emoção. E agir pela emoção é o quê? O que eu penso é que vai ser a lei. Então eu vou pegar e falar assim, simplesmente eu não vou aceitar isso porque não é dessa forma. E aí acabou. Vamos ler aqui o que diz o artigo 656 do Código Civil. Por isso que eu gosto do direito, o cara vai da lei. Olha aí. Tá vendo aí? Vamos lá. Aguarde que você vai entender agora o rolê. A procuração é um mandato, né? Então o mandato ele diz que pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. Não quer dizer o nosso. Então o cara tá certo. Então pode, né? Aqui diria que pode, né? Mas lá no condomínio, lá na parte de condomínios fala que na convenção pode ser representado por procuração. E ponto. Né? Agora, por isso que eu tô falando, vai depender cada caso específico, né? Porque o direito ele depende muito. Então vai depender o que a convenção fala. Depende muito, né? É isso que você adora, né? O direito depende. E muito, meu amigo. Não deve você ficar bravo, não. Entendeu? Então, assim, qual o motivo de ser verbal? Por que não pode ser escrita? Não, porque às vezes acontece muito em assembleia, por exemplo, a pessoa não tem conhecimento de direito. Mas aí leva um advogado para representar ele. Mas é interessante. Pra falar. Mas o Jorge nos trouxe uma coisa que é interessante, porque foi colocado na assembleia, né? E foi registrado em ata. Entendeu? Né? Então acaba que aquele ato, que é um ato registrado, que é um ato jurídico, vamos dizer assim, é uma coisa que eu gosto de falar, que aí o doutor pode me ajudar a me explicar melhor isso daí. O conceito para entrar na cabeça das pessoas. A assembleia ela deve ser um ato jurídico perfeito. O que é esse perfeito? É sem vícios. Exatamente. Sem margem para duplicidade, para mal entendimento, para engodo, para interações entendimentos duplos. Como é que fala? Me ajuda aí. Duplos, né? Duplo entendimento. Isso. Então eu gostei do engolvico. Muito bom engolvico. Engodo? Você quer engolvico? Isso tava de ressaca, o pessoal começou. Ele tava. Onde é que a cabeça tá? Onde é que a cabeça dele engolvico é a mesma coisa. Para não criar Vou te contar, viu? Gente, vamos falar uma coisa importante que é muito bacana. Nossos patrocinadores. Aqui não tem nenhum contravenção. É tudo patrocinador de boa, mano. Bota em cima os patrocinadores de gente boa pra nós aí, ó. Vamos lá, Fabiano do Cicobi BR1000, o melhor banco do Brasil. Gente, esse banco aqui entende o universo condominial e ele não depende não. Ele é certeiro pra ajudar você, amigão síndico, na gestão do seu condomínio, na questão financeira, financiamento de obra. Esse banco aqui é maravilhoso e sempre vai apoiando também o síndico na gestão do conhecimento, que é importantíssima. Ele entende que o síndico que tem conhecimento vai ter mais tranquilidade, vai ser mais assertivo e vai gerar menos engolves no condomínio, né? Engodo! Cicobi Vamos lá, ó. A próxima, minha amiga Facilite. Já quero deixar um abraço aqui. Minha solicitação da minha amiga Facilite, perdeu o pai dela esses dias. Que Deus conforte todos os familiares também nesse momento, que é um momento de tristeza. E que a gente pode ter sabedoria para poder passar isso. Minha amiga Gabriela aí não pode estar aqui hoje por causa disso. E a Gabriela, gente, é uma pessoa que está há mais de 20 anos no mercado, entende o universo condominial. É o que a gente vem falando aqui. O melhor de ser preparado é estar com os preparados também, que essas pessoas vão poder te orientar, te dar um direcionamento para a gente ter menos engolves no condomínio, entendeu? Isso é importante, então a Facilite está aí para ajudar você, meu amigo síndico, síndica. Segue lá, Facilite. Gabriela, minhas saudações e minhas condolências para você e todos os familiares, tá? O próximo é quem é? Vamos lá, Jô. Vamos falar sobre seguro agora. Atual Forte Contra Seguro. A Lisiane, gente, tem mais de 20 anos de mercado. Ela vai saber te orientar, te informar a melhor cobertura e o melhor seguro para te atender.
lembre-se, quando for área condominial, procura um especialista da área condominial. Tá aqui o meu amigo doutor Miquel. Ele é focado em condomínio, então ele entende. Ele está ali buscando a lei, está buscando ali, né, o que está acontecendo para poder te direcionar, para você ser mais assertivo nas suas decisões. A gente quer sim, tem que começar a entender sobre delegar. A inteligência emocional. Delegar, orientar, para a gente poder seguir o melhor caminho e ter mais tranquilidade na gestão. Então, a Lisiane, essa entende de seguro, eu garanto para você, inclusive, que está assistindo pela rede SPTV, vai lá no YouTube, Inteligência Condominial, tem a playlist Seguro Condominial, vários programas da Lisiane te orientando para você poder contratar e utilizar ainda essas apoios da melhor forma possível. A próxima agora é meu amigo Diógenes. Diógenes. Estamos aí com muitas novidades para você. A única coisa que você tem que fazer é clicar agora no Instagram, @Condominial Engenharia, e entrar lá no nosso YouTube também, @Condominial Engenharia, porque nós temos os programas gravados aqui junto lá e está começando a entrar os programas de engenharia específicos. Você vai ter praticamente aulas lá sobre como estabelecer a gestão das manutenções, das obras, a importância do laudo de inspeção no seu condomínio, como aplicar na prática todo esse conteúdo maravilhoso. A gente vai falar de estrutura, de fachada, de resina, de responsabilidade civil do síndico, de execução de garantia, que os advogados adoram, né? Os vícios redibitórios, falhas, anomalias, tudo isso está disponível para você. E lá no Instagram tem muita dica, muito vídeo legal. Clica lá, deixa seu comentário. A gente está sempre aqui te oferecendo a melhor consultoria de engenharia para o seu condomínio, o melhor treinamento para você esse ano agora com o lançamento da nossa pós-graduação e os melhores serviços de engenharia para a galera aqui do Distrito Federal. Mensalmente, hein? Você bom pode demais. ter nosso apoio continuado. Então, amigão síndico, vamos lá. Quero mandar um abraço da Rede SPTV. Toda terça, 18 horas e quinta-feira, 18 horas. Esse encontro marcado para falar do universo condominial. Vem conosco. Acabou não, tem muita coisa boa ainda. Quem tá no YouTube, se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Ô, Ricley, quer virar síndico ainda? Com certeza, depois de uma aula dessa aqui, ó. Aí, tá vendo? Eu achei que ele ia pipocar. Vamos que vamos. Rapaz, Você engolve todos, né? com assessoria... Essa foi boa. Não tem golpe de condomínio. Com a assessoria correta, não tem como você errar. Se eu tenho Tá vendo aí? Se eu tenho uma parceria com um cara como esse, ali ó, o doutor que traz tudo certinho, né? como é que eu vou errar? Então, Até porque você está especialista em gestão das emoções, né? A gente, Então, inclusive, não falou do currículo do Irler. Né? Exatamente. A gente está aqui no programa, você não sabe quem é ele. quem é ele? Quem é ele? Fala aí. @Ircley, IRCLEY. IRCLEY, @Ircley. Ircley. Esse é o meu Instagram. Entra no meu Instagram, tem muito conteúdo lá. Eu trabalho com líderes, trabalho com inteligência emocional. E a gente tem uma visão muito aprofundada desse desenvolvimento da inteligência emocional para que você possa ser, além de uma pessoa melhor, também um profissional muito melhor na sua trajetória de vida. Ele é o nosso Bom professor demais. de inteligência emocional. Inclusive, ó, curso, hein? você da Rede SPTV, Isso, né? vai lá no Orgulho. YouTube e vamos ter um programa exclusivo com o Icler falando aí. sobre inteligência emocional. Porque inteligência emocional é você não usar engolfe. É não engolir no sapo, ter tranquilidade, é não ter excessos. Pega a visão, meu irmão. Bom, então vamos ver se a Gleice aprendeu aqui com o nosso programa, né? Vamos lá. Porque o título é importante. Advertência sem provas. Preparado, doutor? Olha aí. Manda aí, vamos O ver. professor tá até com o cabelo em pé com essa pergunta. Não, tá só arrepiado. aqui com os cabelos. Olha de aí, bola, rapaz. entendeu? Ó, vamos que Meu vamos. irmão, tô Vamos que contigo. vamos, ó. Então, doutor, vamos lá, respirem, ó. Gleice, advertência sem provas. Aí ela fala: sou inquilino e gostaria de tirar uma dúvida. O proprietário do meu apartamento invadiu o apartamento usando a chave reserva e em momento nenhum ninguém da portaria me avisou que ele estava entrando. Aí é Quando fui questionar o motivo da invasão, ele me informou que a síndica havia ligado informando que ele estava incomodando os vizinhos fumando uma maconhazinha na casa dele. O que é completamente impossível, pois não uso drogas e moro sozinho com a minha filha de 3 anos. Quando fui questionar a síndica, ela me informou que não iria tratar comigo e somente com o proprietário. Ela pode fazer isso? Fazer reclamações sem mostrar provas, pois nunca foi notificada sobre nada. E quando ela quando ele entra sem autorização, sendo que existe um porteiro exatamente para proporcionar segurança para nós? Doutor, muita coisa aqui, hein? Muita coisa, num caso só, hein? Mas é um crime longo, né? Olha, É tipo longa-metragem esse daí. esse ó. é o tipo do caso que eu queria pegar pra defender a inquilina, viu? Porque se eu sou advogado do condomínio,
Eu falo já pro síndico assim, ó, prepare a taxa bolso. extra para o bolso. Capaz, aí Meu amigo síndico, você não tem esse poder, o proprietário não tem o poder de invadir a casa de ninguém. É abrigo inviolável, né? Olha, cometeu... violou Calma, artigo Dudu, da respira, Constituição. o cara ficou bravo. Não, essa causa mexe com ele. Olha só. Artigo 5º da Constituição foi violado. Primeira. Lei do inquilinato aí foi violado. Completamente. E o Código Penal também foi violado aí. Privacidade do lar. Rapaz, olha só. Não pode fazer isso, né? Eu não sei se a síndica aí desse condomínio está assistindo. O proprietário devia estar assistindo esse podcast agora. Porque ele não tem esse poder de jeito nenhum de entrar no apartamento lá. Apesar de ser o proprietário, o apartamento está alocado, né? E se tem essa suspeita aí de algum ilícito, não é assim que o condomínio tem que agir, né? Agora dá para entender que tem um desgaste aí até emocional, viu? Que o colega vai entrar nesse assunto. Porque o proprietário vem lá, né, vem de fora com a chave reserva, né? Já de conluio com a síndica. Controle de acesso é obrigação do condomínio. Pois é. O cara é proprietário, ele não é inquilino. Ele não pode nem acessar. Tem que cancelar o contato dele de acesso. Para ele entrar na área comum, para falar com a síndica, tirar alguma dúvida, ele tem que pedir autorização. Mas, Miquel, acho que é importante também falar aqui. Isso aqui acontece, tá? Corriqueiramente, tá? Porque é o seguinte, às vezes a pessoa quer notificar, mas não tem como provar. Eu falo que eu passo direto. Thiago, tá fazendo barulho, mas tá onde? Você tem certeza? Porque acontece, quando eu falo que eu vou notificar alguém, eu tenho que estar baseado em provas. Né? E a pessoa fala assim, você não quer multar, não quer ficar. Não é isso, eu tenho que ter algo embasado para que isso não vire contra o condomínio. Exatamente. Que é um dano moral. Muito simples faz isso. Notifica, multa, sem embasamento, né? Exatamente. Rapaz, mas aí foi ela, coisa aí. Ela absurdo isso aí. Parece invasão policial, tá ligado? Entrou. Poder de polícia. Poder de polícia entrou flagrante, né? Flagrante delito. Vou fazer um flagrante lá. Mesmo que o cara tivesse cometendo crimes piores do que esse aí, o proprietário, muito menos o condomínio, pode franquear o acesso. O que tem de policial sendo processado aí, policial militar, porque tá invadindo, ele pega o usuário de droga na rua, invade a casa dele, pega lá a arma e pega a droga. E tá respondendo o processo aí por abuso de autoridade, né? Que sai esse condomínio aí, o proprietário. É porque você para pensar, são sucessões de erros, né? Primeiro é o proprietário ter livre acesso. Não deveria ter. Segundo, a síndica não ter provas reais para comprovar aquilo, né? Então, que é algo seríssimo também, né? Parece que ela multou, né? Ela deu a multa, né? Não, parece que ela notificou. Sem direito a... Mas a defesa também tem isso, né? Tem, o contraditório, né? Deixa eu te falar, defesa, contraditório. Como eu fui policial há muitos anos, né? O Irco sabe aí, você também. Quando a gente fazia apreensões, a gente colhia ali a prova, né, da substância que foi encontrada, era substância ilícita. Aparentemente, botava no BO assim, substância aparentemente ilícita, similar à droga X. Porque a gente tinha um treinamento para isso. Porque os promotores questionam, como é que você sabe que isso era cocaína? Como é que você sabe que isso era maconha? Como é que você sabe que isso... Você experimentou? Aí o cara... Não, provei, botei na língua. Falei, consumiu no lugar errado. Porrada no cara. Então a gente dá indícios fortes, comprobatórios de que a substância é ilícita. Agora imagina se a gente entra em um apartamento, ouvir dizer, alguém contou, alguém falou, e abre exercício das próprias razões dessa forma aí. Então, na minha opinião, aí eu estou vendo se corrija, exercício arbitrário das próprias razões, falta de controle de acesso pelo condomínio, segurança violada, o abrigo do lar violado completamente, a menina de menor, 3 anos de idade. Quando você faz uma falsa acusação. Falsa acusação, calúnia. Né? E sem fundamento. Difamação. Porque quando está em iminente perigo, todos nós temos a obrigação de agir. Olha que interessante. A gente tem a obrigação de agir. Como tem aquele poder de polícia, a prisão cidadão. Mas ali não tem evidência de um risco iminente, não tem risco à vida, não tem nada que justificasse por qualquer instante entrar no apartamento de outra pessoa. A briga é inviolável. E aí, doutor Miquel, eu sempre falo, síndico, tenha muita cautela do que você escreve, que você fala e que você faz, né? Você faz. Porque assim, isso pode virar contra o condomínio e contra você também. Eu passei uma situação muito interessante na unidade reclamando de barulho.
Beleza. E eu falei assim pro dono, cara, não é que eu não queira fazer nada, é porque eu só posso notificar. Eu nem posso multar, né? Porque tem que saber a questão de decibéis, as questões todas e outra coisa. É uma questão entre vizinhos. E eu tô fazendo um dia uma reunião com o Conselho Fiscal, a vizinha é do Conselho Fiscal e falou, não, Thiago, eu passo pela mesma coisa. Eu falei, opa, peraí, já é coletivo. Aí dá pra gente atuar. Exato. Então você entender e ter essa informação pra você direcionar que forma você vai lidar com isso. Porque acontece, depois que você não multou, o cara vai ficar te ameaçando. Então, se você está embasado tudo certinho, não vai ter nenhum problema no futuro. Eu acho que essa é a grande questão. Às vezes eu falo para todo mundo, sabe, eu falo assim, pessoal, é porque vocês estão pensando no agora, estão pensando no amanhã. Porque o cara que lida com a emoção, ele não pensa no amanhã, ele pensa no agora. Aí eu faço algo baseado na emoção e eu não penso na razão e vou sofrer naquela hora com essa consequência. Né? Aí você vê, por exemplo, ó, se o proprietário foi lá, tem a chave reserva, né? E acredito assim, você entra num apartamento alugado, uma das primeiras coisas é trocar a fechadura lá, né? Mas digamos aí, ele entrou. E se nesse momento que ele entrou, ele errou o cálculo e tem alguém lá dentro? E esse alguém, a mulher... A mulher tá saindo do banho. Tá saindo do banho. Nossa, a criança. Uma criança. Aí, digamos que essa mulher seja uma policial. Aí ela pega uma arma lá dentro e... Na hora. Legítima defesa. Ou ela se assusta, vê alguém entrando, que nunca alguém entraria, não chamou ninguém, entrando na casa dela, vai pensar o que é um ladrão, e ela vai e alveja a pessoa ali. Como é que vai se desconfigurar essa situação no condomínio? E doutor, então assim, você tem que ter essa malícia também, né? De como falar, o momento certo de falar... Né? Exatamente, como vai agir naquela situação, né? Quais os procedimentos têm que ser tomados ali, né? Você vê que é uma sucessão de fatos aí que... por que a pessoa entrou, como que ele conseguiu esse acesso, por que ele tem esse acesso? É um absurdo. Porque se a síndica, por exemplo, ali ela tem alguma relação emocional de parentesco, de amizade, algum laço, alguma coisa, então existe algum contexto emocional nisso. Porque se ele tem esse acesso, se ele pode fazer isso, é porque alguém está deixando, alguém permitiu, alguém não chegou e falou para ele assim, ó, você não pode mais agora entrar aqui. Sei que você gostaria, mas você não pode mais. Você não tem esse direito, você alugou, você cedeu o direito de acesso àquele imóvel por um valor mensal e a pessoa está em dias. Inclusive, se ela estiver atrasada, para você reaver o direito do imóvel, você tem que falar com o doutor aqui, ó. Tem que entrar com ação. Você tem que entrar com ação para a justiça deliberar sobre esse acordo para você restituir. Imagina você invadir porque falou que alguém fumou alguma coisa que você nem sabe. Outra coisa importante. A partir do momento que você aluga o apartamento, você cessou seu direito de uso da área comum também. Você fala direito de uso, né? Porque acontece, tem cara que quer usar o salão de festa. Ele aluga junto, né? Fala pra ele, você alugou junto. Então sim, lembra, eu aluguei, não posso usar academia mais, eu não posso usar a piscina, porque você está dando direito ao outro. Tem uns caras que tem essa vantagem, né? O cara aluga e depois quer usar a academia, por exemplo. Ficar usando as áreas comuns, né? Esses dias eu tava, até um caso engraçado, né? Conecta aqui a esse fato. Eu estava lá no condomínio aguardando o síndico lá para resolver um problema. E aí chegou um proprietário, né? Junto com o filho. Aí se identificou lá na recepção. O condomínio tem um acesso muito bem restrito ali, muito bem... Funciona muito bem ali, né? O bloqueio ali, o acesso tudo, é bem limitado o acesso. Eu, para entrar, advogado do condomínio, aguardar, tá, ser anunciado, né? Vinha alguém lá, a administração buscar, levar e tal. E aí eu tava lá na porta, lá, tô lá aguardando, aí chegou o proprietário. Chegou com a procuração, com a escritura, né? Do apartamento, do imóvel. Aí falou assim, olha, tudo bem, eu tô com eu acho que a filha dele deve ser separada, aquela coisa toda, deve estar com a filha ali no dia. Falei assim, não, eu queria mostrar o apartamento para minha filha aí, tá? Vim aqui mostrar o condomínio para minha filha. Eu comprei o apartamento dele, tá alugado, e eu queria mostrar para ela. Aí eu fiquei reparando como é que os porteiros iam agir, né? Aí eu pensei assim, vai liberar, né? O cara falou que é dono, não sei o quê. Olhar ali a área comum, né? Que tá com a criança. Os porteiros não deixaram. Interfonou lá, falou com a administração, tal, falou, olha, senhor, o senhor não pode entrar, tá? A não ser que o inquilino lá te autorize. Olha só, que maravilha. Aí ele ficou chateado ali, eu fiquei olhando assim, a reação dele, acompanhando, e ele ficou indignado e tava com o filho e tal. Eu até assim, eu acho que se fosse o meu caso, eu ia deixar, sabe assim, eu ia abrir essa exceção, não tinha. Mas a regra ele seguiu a regra, não precisa. Do porteiro. Gostei da atitude do porteiro. O porteiro falou assim, olha, não vou deixar e tal,
Na verdade, o porteiro recebeu a orientação lá de dentro, né? É. A administradora lá dentro falou, ó, não, só se o... E aí ele voltou pra trás. Ah, então tá bom então. Ficou bravo, guardou a escritura dele lá dele. Mas e foi embora com a criança. Mas é o que eu falei. Tem orgulho, né? Olha, o imóvel que você viu aí, minha filha, como é que é? O Trem imóvel funciona, que eu comprei exatamente, funciona, é um funciona. sério. Então você tá de parabéns pelo nosso É. imóvel. Mas é sobre isso, cara. A gente tem que isso mesmo. engantecer isso. Tem que E outra coisa, o valorizar. porteiro não é chato, não. Ele tá fazendo o que tá escrito, o que não é permitido. Se você alugou o apartamento, meu jovem, você deu o seu direito de uso ao terceiro. exatamente. E ponto final. Então, assim, ele tá certinho. Não, e se o porteiro dá ali, não, vamos lá, eu vou lá te acompanhar pra poder fazer a... Mas ele ia sair do posto dele. É, ele ou, então poderia também. chamar alguém, sei lá, né? Algum jeito de atender o proprietário, Mas né? sabe qual é a questão? Mas esse é o problema de você querer atender os... Mas, doutor, mas sabe que essa grande Abrir a questão exceção das regras. onde a gente cai. Exatamente. Sabe por que vai ter alguém que vai reclamar? Ninguém vai ver se foi feito de bom agrado. Ninguém vai ver a intenção. Vai falar assim, tu fez pra ele, mas não fez pra mim. Aí você vai dar a brecha de quê? Tem que fazer pra todo mundo. Então, assim, gente, Se não fizer dá pra pra todo fazer. mundo. A regra é clara, não dá. Porque acontece? Se eu fazer pra ele, tem que fazer pra ele também. Aí no dia que eu fizer pra ele, eu fizer pra ele, vira um problema. Aí vira cara. aquela bagunça com o condomínio, né? Economia. Gente, mas o papo tá bacana demais. Hoje foi muito legal, muito divertido. Espero que você não tome mais nenhum engolve no seu condomínio, porque você não vai engolir nada. Você vai ficar no limite aí, equilibrado, porque você é o cara inteligente da mente e do coração também. Colo quem sabe, porque eu tenho certeza que as coisas vão prosperar na sua vida. E o professor Couto, conhecimento é poder. Doutor Miquel, fica à vontade de suas considerações finais, meu jovem. Ó, um prazer enorme te receber e parabéns pelo trabalho que você vem realizando aí, as palestras, os eventos também, porque conhecimento é poder. Eu que agradeço o convite, Thiago. Muito bom participar aqui dessa roda de conversa. A gente acaba indo pra uma roda de conversa. É um bate-papo, né? Isso é E legal. aí a gente vai sempre aprendendo aqui. Eu aprendo um pouquinho aqui com o Jorge, aprendo com um colega aqui também. Questões emocionais sempre acirradas aí dentro do condomínio, né? Vai ter um evento agora. Fala do evento que vocês estão promovendo. Sabadão aí. Isso, sábado aí, dia 28 de fevereiro. Nós estaremos com uma Academia dos Síndicos lá no Jardim Botânico, na Associação dos Moradores lá. Todos são convidados para ir lá participar. Vai ser um bate-papo. Justamente vai ser um bate-papo igual esse daqui, né? Trocar ideias, trocar informações e responder dúvidas. Então, todos estão convidados para comparecer lá no dia 28, às 8h30 da manhã. Bom demais. Qual é o seu Instagram, doutor? É m.ferreiraadv. Bom demais. Meu amigo Jorge, cara, eu amo esse cara, é massa demais. Mano, fica à vontade aí. Agradecer a vocês aí. Hoje eu tô com um número lindo lá no Instagram, que é 9909, quase o final do meu telefone. Então você tá precisando de orientações, consultoria, serviço de engenharia, digita aí 61996989009, vai falar. E fala isso, diretamente tem comigo. uma promoção que ele falou ali, acho que eu esqueci. Quando chegar a 10 mil, ele vai sortear 10 mil reais de um Pix pro seguidor. Olha aí. Isso é do Pix Produtos. Sortear 10 eu vou mil buscar reais. no histórico dos programas. Vai Nós vamos falando. sortear 10 mil reais em prêmios pra galera. Vai ter Pix em dinheiro e tudo, mas nós temos pós-graduação, nós temos curso. E a gente quer que o cara tá junto com a gente. E Clay, inteligência Tem que emocional tá é com a ter gente. palavra e segurar a palavra, né? Estamos sustentando a palavra. Precisa, viu? né? Ó, clica aí, fala com a gente no Instagram. Estamos disponíveis lá para você para ajudar com tudo. E só agradecer. Cada pergunta que você faz, cada like que você deixa, cada comentário que você faz aí, ajuda com que a gente aprenda mais, ajuda que o seu caso traga a oportunidade de outras pessoas crescerem, se desenvolverem. E afia, né? Como está na Bíblia. Assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o outro. Seu problema serve de experiência para a gente trabalhar e melhorar na gente. E como é que é Gratidão. o nome da doutora lá, da patroa sua? Ana Paula. Ana Paula, ó. Maravilhosa, né, Ana querida? Paula, Ciro, fala comigo. Ana Paula, exige do homem todo dia levar flores pra você. Olha Ele aí. tá apaixonadíssimo agora. Tá amando cada dia Ele mais. chegou aqui falando. Então, Mentira aí, cobre Beijo dele. pra você, Fala meu assim, amor. ó. Fala assim, eu não quero mais nenhum engolve na minha vida. Nenhum Eu quero engolve. só coisa boa. Só papo bom no bom, né? Mas a Ana Paula, pessoa maravilhosa, advogada também, acompanha o doutor, conheço ela. Amigo, foi bom demais ver Bom você. demais. Fica à vontade aí. Lembrando, gente, que tá na rede SPTV, vai lá no YouTube, vai ter um programa só sobre inteligência emocional. Inteligência emocional. Vai ser muito bacana esse programa com o Clay. Fica à vontade com suas Vamos lá. condições. Eu Quer quero- virar síndico ainda, tem certeza? Quero. Bom Uai, demais, é tá? bom, né? A experiência é boa, né? Não? Esse é bom, dá pra pessoa. Você vai tirar de letra. Cada experiência na sua vida ela te proporciona mais conhecimento. Isso é que é o fantástico. Todo tipo de experiência. Então eu não me esquivo de boas experiências.
E eu quero agradecer aqui o convite, foi extraordinário, né? O Diógenes trouxe essa intermediação, depois conheci pessoas fantásticas aqui. Tem um engolve aqui no meio, mas não tem problema não. Vai passar, né? Vai passar. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte: muitas das vezes você tem cuidado de tantas coisas e não cuida do que é mais importante, que é o que está dentro de você. Tem uma palavra bíblica que ela diz o seguinte, que o que prejudica o homem não é aquilo que entra, na verdade, é aquilo que sai, porque é o que vem de dentro. Então, se você está expondo alguma coisa, é aquilo que vem de dentro de você, da sua alma. E a sua alma, às vezes, ela não está tratada, ela não está bem moldada dentro do que é a essência. O Diógenes está lendo o livro aí, O Essencialismo, então mostra muito sobre qual é a essência do ser humano e no que você tem que se importar de fato. Porque às vezes você se importa com problemas que esses problemas eles não poderiam, na verdade, tirar o seu melhor. São irrelevantes. Ele não poderia anular, na verdade, o seu melhor. Ele deveria extrair de você uma compreensão de como você pode resolver aquilo da melhor forma. E a melhor forma, às vezes, não está dentro de mim, está dentro dele. Então, por isso que eu preciso de alguém junto comigo. Por isso que você precisa estar aqui trazendo pessoas para assistir um podcast como esse, para você entender o quanto de conhecimento você pode adquirir, o quanto você pode também passar para outras pessoas, porque a arte está nisso. O quanto eu adquiro e o quanto eu transmito. É interessante, né? Porque semana eu falei uma frase para um colega meu que está no momento desafiador. Olha aí. Que é o seguinte: o vento que balança o barco é o mesmo que faz o vento andar. Exatamente. Então, assim, é como você olha as coisas, como você observa as coisas, né? Se você olhar como um desafio, vai ser um desafio. Se você olhar como um aprendizado, é um aprendizado. Porque é o seu olhar. É igual eu falei num momento aqui, o sentimento ele é feito para sentir. Agora, como você vai lidar com ele é diferente. Exato. E isso é importante. Tem 10 anos, gente, que eu falo de inteligência emocional. E é para a vida. É para a vida, é para as relações, é para você mesmo. Porque o maior desafio é você com você. Se aquilo me atingiu, peraí, o que está errado em mim? O que eu tenho que ver e observar? Não é o outro. Exatamente. É eu comigo mesmo. Então, essa é uma pauta que eu venho levantando há 10 anos. Tá aí, você está fazendo evento? Vocês estão fazendo evento? Coloque mais isso. Porque se você está bem emocionalmente, as coisas vão prosperar, as coisas vão crescer. A crítica do outro é a crítica do outro, é o ponto de vista do outro. Exato. Se está afetando, é por que está afetando? Essa é a grande pergunta. E se prepare para o extraordinário, porque só depende de você. Meu jovem, brigadão, gratidão. Valeu. Foi bom demais, Jorge. Obrigado, doutor. Muito obrigado. E é isso aí, galera. Formação do nosso Intenso Condominial, Revolta Condomínios. Porque aqui não tem engolvo, aqui tem qualidade de vida. Valeu, um abraço. Energias positivas. Até o próximo encontro. Valeu. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Valeu.